Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: incêndio destrói trator e caminhão em Maximiliano de Almeida. Brigada Militar cumpre 4 mandatos de prisão. Penitenciárias brasileiras registram mais de 600 casos de Covid-19. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira ao vivo aqui pela TV Bom Dia. E nós já começamos o nosso telejornal de hoje falando para você do incêndio que destruiu um trator e um caminhão em Maximiliano de Almeida. Olha, o incêndio aconteceu lá na comunidade de Linha Usina, no interior lá do município. Foi na manhã desta quarta-feira. Dentro do local estava um maquinário agrícola e um caminhão. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Machadinho chegou a ser acionado para apagar o incêndio. Segundo os bombeiros, o fogo pode ter iniciado em uma das máquinas agrícolas, pois não havia energia no galpão onde estava esse equipamento. O incêndio também atingiu parte aí do galpão, mas as chamas foram controladas pelos bombeiros. Olha, a Brigada Militar cumpriu 4 mandatos de prisão aqui em Erechim nas últimas horas. A primeira prisão aconteceu durante a manhã desta quarta-feira, quando os policiais abordaram um homem que estava em atitude suspeita na rua Santa Bárbara, no bairro Progresso. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o mesmo possuía em seu nome um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 59 anos foi preso e apresentado à delegacia de polícia aqui de Erechim, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual. Durante a tarde, um segundo homem, que estaria em atitude suspeita, foi abordado na rua São Roque, também no bairro Progresso. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que ele também possuía um mandato de prisão. O homem foi para a delegacia e depois para o presídio. A terceira prisão também foi na parte da tarde, desta vez na BR-153, no bairro Pecim. Os policiais abordaram um indivíduo que estaria em atitude suspeita. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constataram que esse homem de 38 anos de idade também possuía um mandato de prisão. Ele foi para a delegacia e depois para o presídio. E a quarta prisão aconteceu já no início da noite desta quarta-feira, quando um homem foi abordado na rua Cazuza, no bairro São Vicente de Paula. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o abordado possuía em seu nome o mandato de prisão. Diante dos fatos, o suspeito de 22 anos de idade foi preso, encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após levado ao presídio estadual de Erechim. Em nenhum dos casos, a Brigada Militar divulgou qual teria sido o crime desses homens para ter sido expedido esses mandatos de prisão. Seguimos com mais informações para você que nos acompanha aqui pela TV Bom Dia. Agora a gente vai falar para você que penitenciárias brasileiras registram mais de 600 casos de Covid-19. Te liga. 2.323 testes já foram realizados nas penitenciárias em todo o Brasil. 23 pessoas morreram por causa da Covid-19. A região Centro-Oeste é a que apresenta o maior número de casos, com 435 registros confirmados, todos no Distrito Federal. A região Norte vem em seguida, com 66, o Nordeste, 63, o Sudeste confirmou 38 casos e a região Sul tem 1 caso até agora. Olha, agora eu quero falar para você que tá ligado com a gente aí para ficar atento, viu? Tem muito espertinho aí na internet, tem muito cara aí, né? Tem um golpe, Marcão, que tá ficando famoso aqui no Rio Grande do Sul agora, que eu vou contar pro pessoal. O que acontece? É assim, uma menininha bonitinha adiciona o cara no Facebook. Ah, tudo bem, os dois conversam lá, né? E ela fala, você tem um WhatsApp? O cara passa o WhatsApp para ele. Atenção a esse golpe. Aí os dois estão lá na conversa, de repente ela manda uma foto de lingerie pro conhecido. E fala assim, pergunta a idade, né? Ela fala, eu tenho 15 anos, fala pra ele, né? E logo depois ela manda uma foto de lingerie e diz assim, meu amigo, agora me manda você uma foto aí, tua, mostrando esse teu belo corpinho, né? Aí o cara manda, 2 horas depois, alguém liga pro cara falando assim, olha, eu sou o pai dela e se você não me pagar, eu vou te denunciar pra polícia, porque falar com menor de idade desse tipo de coisa é crime.
Na verdade, toda a situação é crime sim, viu? Mas toda a situação é um golpe que está acontecendo aqui na região do Alto Uruguai, em todo o Rio Grande do Sul. E golpes iguais a esse aqui estão acontecendo em todo o país. A Polícia Federal está acompanhando esses criminosos, mas vale a pena você ficar alerta, viu? Porque não é só o bilhete premiado, tem outras coisas que estão acontecendo. Veja. A cabeleireira Andréia usa a internet para manter o contato com as clientes, com cuidados redobrados, porque as tentativas de golpes aumentaram. Eles têm mandado cesta básica, facilitação de cesta básica, também abrir conta já com o dinheiro disponível. Durante a pandemia, algumas tentativas de golpes mais do que dobraram em relação ao ano passado. Uma modalidade muito comum é o envio de links por meio de redes sociais para roubar dados. De acordo com um levantamento feito por empresas de segurança na internet, o Brasil sofreu mais de 1 bilhão e 600 milhões de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 131%. Com relação ao auxílio agora do governo, dos R$600, tem golpe oferecendo lugar na fila privilegiado, tem golpe que diz que todos os membros da família podem receber o auxílio, ou seja, oferecendo até uma vantagem que muitas vezes pode ser vista como ilícita e etc. Para evitar cair em golpes na internet, não clique nem compartilhe links sem saber a origem. Não acredite em ofertas de dinheiro ou auxílio em redes sociais e WhatsApp. Não preencha formulários que não estejam nos sites oficiais. Para obter informações sobre auxílio emergencial, use sempre sites como o do governo federal ou da Caixa Econômica Federal. Seguimos com mais notícias para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias. Agora já falar para você que uma pesquisa sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul testa mais de 4.500 pessoas nessa terceira fase. De acordo com o Estado, a situação que está acontecendo aqui, né, de restrição de várias coisas, está auxiliando aí no achatamento da curva que eles chamam. Veja. A pesquisa encomendada pelo governo do estado e coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, que mede o avanço do coronavírus no Rio Grande do Sul, acabou de passar pela sua terceira fase. Nessa última rodada, 4.500 pessoas foram testadas em 9 cidades gaúchas. As residências são selecionadas por sorteio e os testes rápidos são aplicados por voluntários das universidades parceiras do estudo. Eu sou voluntária da pesquisa populacional do coronavírus. A gente está fazendo testes rápidos na população e eu queria saber se a senhora tem interesse em participar. Essa escolha das residências ela é aleatória para que a gente consiga ter uma amostragem que seja representativa da população. O teste ele é um teste rápido, ele demora cerca de 15 minutos para sair o resultado. Com um furinho no dedo, a gente pega uma gotinha de sangue e a gente consegue saber se a pessoa ela tem anticorpos ou não para o coronavírus. O seu Luiz, que é de grupo de risco, testou negativo e ficou aliviado por ver que os cuidados que vem tomando estão funcionando. Mas ele não pretende relaxar. Continuar com os mesmos cuidados, né? De lavar as mãos, não sair, não ter aglomerações, toda aquela, né? A gente tá a fio a pavio, né? Tentando fazer o certo. Muito bom, porque isso aí vai nos dar uma amostragem da população, né? Que possui anticorpos ou não possuem, né? Enquanto o resultado é processado, os participantes respondem a um questionário sobre informações sociodemográficas e da rotina familiar. No caso de o teste ser positivo, o município é notificado e o participante é encaminhado para acompanhamento e suporte da Secretaria de Saúde Municipal. Eu achei super importante, acho que vai nos dar um controle muito bom, né, e uma ideia do quanto essa doença pode estar afetando toda a população. O teste não tem nenhum custo para o participante e é realizado preferencialmente do lado de fora da residência. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com os órgãos de segurança para checar as informações da equipe que está abordando a casa. O nome de todos os voluntários, ele está com a Brigada Militar, então os moradores podem ligar para o 190 ou para o 156 e para ter essa confirmação e um pouco mais de segurança, né, de que nós realmente somos os voluntários da pesquisa.
As outras fases do estudo mostram que para cada diagnóstico confirmado da Covid-19 no estado, estima-se que existam cerca de outros 12 não notificados. A base de dados formada pela pesquisa auxilia na tomada de decisões do governo do estado para o enfrentamento ao coronavírus. Por isso que é muito importante que as pessoas abram as portas, que elas venham fazer os testes, que elas aceitem participar, para que realmente auxilie o estado a tomar essas atitudes, né? Olha, agora a gente vai ver uma formatura diferente, viu? Olha, a Universidade de Santa Maria formou uma turma de medicina por videoconferência. Olha, uma iniciativa muito legal. Quem conta pra gente é os nossos parceiros lá da TV Cachoeira. Te liga! Quinta-feira, dia 8 de maio de 2020. 59 alunos da turma de medicina da Universidade Federal de Santa Maria tiveram a primeira formatura online da história da instituição. Imposição da pandemia de coronavírus. Uma tela toda dividida com rostos ansiosos e muitas histórias, cada um celebrando sua conquista pessoal. No ambiente virtual, os formandos da 100ª turma do curso de medicina puderam se reunir, cada um de sua casa, para a solenidade conduzida pelo reitor Paulo Burman, o coordenador do curso e o paraninfo da turma. A colação seguiu todos os trâmites habituais e é claro que nem por isso foi menos comemorada. Confiro-vos o grau de médico. Podeis... Faena Juliana Wagner Martins. Confiro-vos o grau de médico. Podeis exercer a medicina. Obrigada! Confiro-vos o grau de médico. Podeis exercer a medicina. Aê! Confiro-vos o grau de médico. Podeis exercer a medicina. Aê! A formatura foi antecipada a pedido da turma, que, segundo a reitoria de graduação da UFSM, cumpriu 100% dos créditos e pelo menos 75% da carga horária prevista de internato médico ou estágio supervisionado. Em sua manifestação, o reitor destacou o importante papel de cada um dos novos profissionais da saúde nesse momento diferenciado que estamos vivenciando. Todos nós estamos vivendo uma nova era. Não tem sido fácil o enfrentamento, especialmente pelas questões emocionais. Não tem sido fácil porque nós estamos sentindo escorrer pelos nossos dedos milhares de vidas. Isso deve ser muito duro, inclusive muito mais duro para vocês que estarão na linha de frente. Não se deixe abater, porque nós precisamos de vocês, profissionais da saúde. E precisamos manter, nos manter altivos, firmes, convencidos das nossas possibilidades, mas também valorizem a profissão de vocês. Parabéns por permitirem que a educação ajude a vocês a transformar o mundo. A área profissional, o conhecimento e a coragem o sustentem pela vida toda. Que suas ações sejam exemplo de cidadania. Façam o bem por onde andarem, muita saúde e muita felicidade. Está encerrada essa solenidade. Sejam felizes. Olha, atenção, viu? Porque pessoas que estão no grupo de risco do Covid-19 poderão receber os medicamentos em casa. Veja como na reportagem. O serviço foi adaptado para melhor atender a população durante a pandemia da Covid-19 e facilita a vida de pessoas como o aposentado Cláudio Guilherme, de 70 anos, que mora em Porto Velho, Rondônia. O serviço é muito bom dos Correios, faz a entrega normal para a gente. Evita também de a gente estar saindo de casa com ele, né? E agora nessa pandemia eles vão continuar entregando, né? E a gente também não vai precisar ir lá levar a guia, que a gente leva a guia de 3 em 3 meses.
Com o apoio logístico dos Correios, instituições públicas e privadas podem realizar a distribuição de medicamentos para atender pacientes em tratamento continuado. Além de Porto Velho, Rondônia, agora o serviço passa a estar disponível em todo o país. Com a pandemia do Covid-19, buscou-se, junto à Anvisa, a flexibilização das demais autorizações necessárias em caráter emergencial e provisório. Uma vez obtida essa liberação excepcional, a empresa pode assim prestar o serviço de transporte de medicamentos, insumos e correlatos em todo o território nacional, sem depender dos prazos e trâmites normais para a obtenção das respectivas autorizações em cada local. Olha, as igrejas aqui no Rio Grande do Sul estão retomando as celebrações religiosas seguindo uma série de orientações. Aqui em Erechim, por exemplo, elas são obrigadas, além de manter o distanciamento, um número restrito de pessoas, a também a medir a temperatura aí das pessoas que vão para as celebrações. Veja na reportagem. Desde 18 de março, quando a pandemia de coronavírus começou a impor restrições e limitações de circulação da população e o isolamento social foi adotado como uma das medidas para conter o avanço do vírus, as igrejas também fecharam suas portas para a realização de celebrações. E mesmo após decreto presidencial classificando atividades religiosas como essenciais, as celebrações públicas seguiram suspensas como forma de resguardar os fiéis. Quase 2 meses depois, em 2 de maio, a Igreja Adventista retomou a realização de cultos. Agora, além da Bíblia, o pastor Denison também tem sempre à mão uma lista de normas e restrições pinçadas de decretos estadual, municipal e orientações da Organização Mundial da Saúde sobre o que é permitido ou proibido em tempos de pandemia. No primeiro momento existe uma restrição a um grupo de idade, tanto acima dos 60 anos quanto abaixo dos 18 anos, para que nesse momento ainda não frequente os templos. E, claro, o uso de máscara é obrigatório, a higienização das mãos também. A capacidade máxima de reunião nesse momento ainda são 30 pessoas, desde que possamos manter também o distanciamento de 2 metros entre cada um dos membros, né? Mesmo com limitação de 30 fiéis em cada culto, com duração máxima de 1 hora, o pastor menciona a alternativa de participação em forma de rodízio e reuniões em mais de um horário. Assim, o maior número de pessoas pode participar. Nós temos, além das reuniões dos cultos aos sábados, os cultos às quartas-feiras à noite e também aos domingos. E isso tem acontecido através de um canal oficial da nossa igreja para a região central do Rio Grande do Sul, pelo YouTube, também pelo Facebook. E nós incentivamos também, orientamos aqueles que acompanham a programação da Igreja Adventista do Sétimo Dia a acompanharem também a TV Novo Tempo dentro desses horários para poder continuar o atendimento, mesmo em meio à pandemia. A Igreja do Evangelho Quadrangular também retomou as celebrações. Por telefone, o pastor Claudemir da Rosa foi sucinto ao informar que todas as normas e cuidados estão sendo seguidos e observados. Pastor José César Machado, da Igreja Assembleia de Deus, diz que se ampara nos decretos municipais para a realização dos cultos. O primeiro decreto só que o governo fechou, o governo municipal. Daí depois ele liberou com 30%, né, com distanciamento, com água, álcool gel, né? Com toda aquela proteção. Aí nós já abrimos também, né? Nós estamos com a igreja aberta dentro dos critérios do município. A Igreja Matriz seguramente é o maior templo religioso de Cachoeira do Sul, mas mesmo assim precisa se limitar ao número de 30 fiéis por celebração. Com isso, agora, para assistir uma missa, somente mediante agendamento. Dom Edson, bispo da diocese local, explica que em cada paróquia os fiéis podem ligar e agendar participação nas missas, que em determinados dias também acontecem mais de uma vez. O limite é 30 pessoas por celebração. O modelo foi adotado a partir da segunda quinzena de abril. Foi a forma que nós achamos de contemplar o maior número de pessoas possível. Porque elas ligam para a secretaria da paróquia e agendam qual missa vão participar ou querem participar, até que se feche o número de 30 pessoas.
nós resolvemos adotar então aquilo que são as orientações, não só o decreto estadual como o decreto municipal. Abrimos a possibilidade das pessoas virem ao templo, às igrejas, participar das celebrações, com a restrição de 30 pessoas por celebração. E abrimos mais horários de missas nas paróquias aqui de Cachoeira do Sul, mas também de todas as paróquias da nossa diocese, que compreendem 13 municípios. E assim elas podem participar, desde que usem máscara, mantenham distanciamento de pelo menos aí 2 metros de distância uma da outra. A igreja é grande, o templo é grande, e isso permite que a gente possa tranquilamente atender esses fiéis. Paralelamente a isso, os fiéis católicos também têm acesso às celebrações via internet ou por transmissões de rádio. Olha, uma pesquisa divulgada nessa semana aí, ontem foi o Dia do Enfermeiro, destacou que profissionais da área da saúde estão sofrendo com ansiedade e depressão devido ao Covid-19. A situação aí mais complicada é na Europa, né? Mas mesmo assim aqui no Brasil, a situação também está sendo afetada. Veja na reportagem. Essa pesquisa foi realizada com pouco mais de 200 profissionais de saúde do programa Brasil Conta Comigo. Eles são de outros estados e estão atuando em Manaus, lá no sistema hospitalar. O que se observou é que 6% desses profissionais apresentavam sintomas compatíveis com ansiedade e depressão. A secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde disse que eles estão especialmente preocupados com a possível onda de doenças psiquiátricas que possam se seguir aí à pandemia, especialmente entre profissionais de saúde. Isso já vem sendo observado na Itália. Vamos acompanhar o que ela disse. Nenhum de nós, população ou profissionais de saúde, estávamos preparados para o enfrentamento de uma epidemia e das suas consequências, seja na questão do isolamento social, do distanciamento, ou as consequências na economia. E a gente tem vivido um período de medo que é mundial, e os psiquiatras estão mostrando isso, inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria já tem os primeiros estudos sendo publicados, que nós temos aí uma onda que começa com medo e ansiedade, evolui para a depressão e a última onda é a onda do suicídio. E a Itália já tem uma sinalização de aumento de 30% nas taxas de suicídio na população e a gente se preocupa muito com isso. Bem, o Ministério da Saúde também anunciou hoje que identificou 39 pacientes que já estavam com Covid-19 antes do dia 26 de fevereiro, que é a data oficial de registro do primeiro caso da Covid no Brasil. Esses pacientes tinham sido relatados como síndrome respiratória aguda grave e posteriormente foram testados para Covid-19 e deram positivo. Mesmo assim, o Ministério da Saúde está entrando em contato com as secretarias de saúde para confirmar esses casos, saber se houve aí algum erro de digitação e se os sintomas de fato já tinham aparecido antes do dia 26 de fevereiro. Vamos falar agora de agricultura. Olha, a safra 2020 de noz pecan. Você gosta de noz pecan, Marcão? Opa, olha só, aqui no Brasil teve uma redução média de 1.000 toneladas, viu? Você que gosta de noz pecan, vai ficar mais cara a noz pecan. Veja na reportagem. Nós vemos até o pomar da Divinut, empresa local produtora de nozes, aqui em Cachoeira do Sul, para falar sobre a situação do mercado. E antes de começar especificamente sobre o assunto, a gente especifica que vai tirar a máscara para facilitar um pouquinho a sua visão com relação a mim, com relação ao Edson Ortiz. Fizemos um acordo, mantemos distanciamento seguro. Isso, né, Edson? O Edson também vai tirar a máscara para a gente poder conversar a partir de agora sobre a situação do mercado de nozes. Tivemos, Edson, a questão do clima, agora, por último, a questão da Covid, da pandemia. São situações que afetaram o mundo inteiro. E no mercado de nozes e de castanhas, o que tu tem para nos dizer? Vou tirar a máscara, então, pelo acordo que nós fizemos, nós também estamos usando, né? Quem nos visita está usando, né?
agradeço aí a tua colaboração também, né? Os produtores que chegam até nós estão usando também a máscara, então combinamos de tirar para essa entrevista, né? Nós tivemos uma chuva acima da média em outubro e novembro, tá? E essa chuva acima da média, ela afetou negativamente a nogueira pecã que estava em flor, né? Então, quando nós temos uma chuva excessiva na florada, existe a lavagem dos grãos de pólen, a aglutinação desses grãos de pólen, né? A nogueira pecã tem as flores separadas, né, tá? E aí, no momento que nós temos um excesso de chuva nesse período, né, nós temos então uma probabilidade de redução da safra, né, tá? Então nós, pelo fato de termos tido em 2019 uma safra muito boa, foi a maior da história, o que colocou o Brasil como o quarto produtor mundial, 3.500 toneladas, né, tá? Reconhecida pelo INC, o International Nut Council. E aí, depois de uma safra muito boa, pela assim, uma planta perene, é normal uma alternância. Então já se espera, pode ser que o ano que vem a gente colha menos, né? Então aí veio a chuva na florada. Então, mais um indício de que a colheita podia ser afetada por isso, né? E após as chuvas excessivas de outubro e novembro, a torneira fechou, né? Definitivamente. Definitivamente, né? até hoje, e não temos previsão aí, talvez a semana que vem para diante. Então, nós tivemos um ciclo produtivo, né, da nossa pecã, uma coisa anômala, né, na história, né, dos registros, né? Com isso, né, nós temos aí uma safra que teve menos frutificação, nós tivemos frutos menores e frutos menos granados do que seria o normal. Tem a perspectiva de quebra, o Edson, em torno percentual, coisa assim? A gente está avaliando, né? O que, num alinhamento que nós combinamos, a BNC, né, que são dados repassados ao INC e montados pela BNC e Embrapa, né? Nós estamos com o Propecan junto do Rio Grande do Sul ajudando, né, em consulta a múltiplos órgãos e produtores e consulta. Nós estamos com um número estimado para essa safra de 2.500 toneladas Brasil. Então de 3.500 para 2.500. Né? É substancial, então né? nós baixamos essa previsão para 3.000 e agora ultimamente com o agravamento da estiagem para 2.500. É substancial. Semana passada houve uma reunião entre os produtores, enfim, líderes da categoria, né, da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, para mensurar toda essa situação, esse contexto em termos de Brasil. E aí, qual é a situação? Configura ou repercute essa situação de cachoeira nos outros lugares também? Cada um dos associados pôde explanar a respeito da sua problemática econômica, né? Porque se nem todos foram afetados pela estiagem, como nós, né, todos foram afetados pela situação econômica, né? Problemas, né, de muita prorrogação de títulos, então os seus clientes, né, os nossos clientes, porque conosco também aconteceu, pedindo para que o título que venceu agora seja prorrogado para mais adiante. Isso mexe com o fluxo de caixa de todas as empresas. Algumas empresas relataram mais agravamento disso, outros menos, né, mas todos tiveram. Outra situação é a inadimplência, né, que aí o pessoal não vende e começa a não pagar. Muitas vezes não é só prorrogar, não paga mesmo, né, tá? Alguns relataram devolução de produtos, né? Quer dizer, o camarada lá do restaurante, do atacadista, que vende para o restaurante, da rede de shopping, não vendeu, ele devolve o produto. Efeito né, tá? Covid. Tudo isso, quando eu falo do que foi relatado, é efeito Covid. Tá? Quer dizer, a economia sendo afetada pelo isolamento social. Né, tá? Não se falou em números de demissões do setor, né, tá? Mas certamente, né, com o agravamento da coisa, haverá demissões. Agora, quanto a gente fala de diferentes tipos de nozes e castanhas do Brasil, 100% dos relatos em qualquer um dos segmentos, né, seja de caju, pará, ou macadâmia, ou mesmo pecan, foram afetados, 100% afetados. Nós aqui não demitimos, né, em função do Covid, não demitimos, né, e vamos manter a nossa equipe, né, e não tivemos assim nenhuma situação de maior gravidade, né, para o nosso negócio, né, mas estamos atentos aos movimentos de mercado, né, tá? Como disse, alguns clientes pediram prorrogação, alguns, não foram muitos, mas cancelaram os seus pedidos, né, tá? Então a gente está atento, né, tá? Agora, né, o que vem pela frente é uma incógnita, né? Então acredito eu que todo empresário, desde aquele menos afetado, né, até aquele mais afetado pelo efeito Covid, está atento aos movimentos de mercado, né? O que vai acontecer, né?
Como é que esse desemprego vai afetar os nossos segmentos? Porque o segmento nozes e castanhas não é um segmento essencial do dia a dia da mesa do brasileiro, né? Ele é um alimento dito mais caro, né? E tal, então é diferente de uma análise do arroz e feijão, né? Que vai ter que estar presente ali. Então a gente está atento, né? O grande movimento, né, que nós esperamos, né, é da busca por um alimento mais saudável. Até porque a noz e esse tipo de fruta, noz e castanhas, são produtos assim mais caros, mas automaticamente também não são aqueles produtos que a gente tem que encher barriga, né? Comer até encher barriga, como se diz popularmente, né? São doses moderadas que já fazem aquele efeito necessário de saciedade e de satisfação para o organismo. Exato, muito importante a tua colocação, né, que inclusive a recomendação, né, médica, a recomendação dos nutricionistas, né, a maior parte dos trabalhos de pesquisa que apontam benefícios para a saúde com o nosso pecan gira em torno de 20 a 30 gramas por dia. Né? Não é muito. Então é 5, 6 amêndoas ali, né? Então, ou seja, comer todo dia pequenas porções, né? Em vez de pegar uma bolachinha recheada, né, um alimento com gorduras trans ali, rico em carboidratos, pega umas nuts ali, né, e vai comer o teu lanchinho da tarde, né, que vai fortalecer o teu sistema imunológico, vai te fazer mais saudável. E algo gostoso. E algo gostoso. Edson, para a gente encerrar, a gente sabe que o momento agora é meio difícil de se fazer previsões, traçar perspectivas, porque ninguém sabe o que vem por aí. Mas a gente sabe também que isso é consenso geral, vai passar. E como é que está sendo essa preparação? Eu sei que é todo um redirecionamento que a empresa tem que fazer, né? Pensando no agora, mas também projetando para o amanhã, né? Existe uma projeção, uma perspectiva com relação a isso. Quem pensa em Nogueira Pecan, pensa a longo prazo, né? Aquele que trabalha com imediatismo vai plantar uma cultura anual, vai plantar soja ou alguma coisa assim. Nogueira Pecan é a longo prazo. Então nós temos um projeto de vida, né? Eu esse ano completo 30 anos de carreira, em 1990 iniciei na Link, né? A Divinut faz esse ano 20 anos, né? Então são coisas de longo prazo, né? E o nosso projeto de negócio, ele se projeta transcendendo inclusive gerações, né? Sendo assim, né, problemas como essa pandemia, né, são pontuais, pode-se dizer assim. São pontuais dentro de um contexto de longo prazo, né? Então a gente acredita que a busca por uma alimentação saudável, né, por um alimento rico como o nosso pecan, ele vai ser talvez até fortalecido, né, quando existe um abalo na saúde, né, da população mundial como essa pandemia, né, das pessoas se preocuparem mais com a alimentação saudável, de terem um bom sistema imunológico de defesa, então, através de uma alimentação saudável, né. Então, acreditamos, né, que vai passar, né, com a maior parte das pessoas acredita, isso aí não vai terminar com a humanidade, né? Já tivemos outros casos aí que também de pandemia, né? Tá? Exemplo aí da gripe espanhola que matou muita gente, mas, né, as coisas passam. Agora, né, o quanto de lesão, o quanto de efeito colateral que isso vai nos deixar, né, tá? Isso sim é uma incógnita, não sabemos, porque estamos trabalhando no escuro, né, tá? Então esse efeito econômico, né, o número de mortes, né, quanto tempo vai demorar para uma vacina, um medicamento adequado, isso sim é uma incógnita, estão todos os empresários certamente atentos, né, porque quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido nós retomaremos, né, a nossa aceleração aí do consumo e a reação do mercado. A reação do mercado e uma economia mais ativa, né? Então essa é a nossa expectativa, né, que logo, né, estejamos aí com a economia, se Deus quiser, aquecida, né, e tenhamos aí dentro do Brasil e no mundo inteiro, né, a busca por alimentação saudável e o aumento do consumo da nossa pecan. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis, mobilidade de confiança e qualidade, e tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só que no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária.
Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço.
Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália, fone 3522-0500. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora nós vamos com os destaques do Bom Dia impresso e digital com Natan Bretenbach. Agora chegou a hora da gente conferir quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. Já está na capa aí uma tragédia anunciada, né? Esfaqueado em prédio abandonado. Essa construção que o Bom Dia já vem falando há um bom tempo, né? Da questão de uma construtora que faliu e o prédio ficou abandonado e agora também tem cada vez mais moradores de forma
incorreta naquele local, né, e também causando danos aí. A gente teve uma pessoa esfaqueada nesse lugar, que fica lá na esquina da Rua Silveira Martins. Também é destaque na coluna do Rodrigo Finardi os professores municipais que estão há quase 5 meses, então, sem receber o piso aqui em Erechim. Parabéns também ao Mário Cavaletti, aí, a empresa Cavaletti, doando máscaras, né, de proteção facial, que também então serão disponibilizadas à Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho e ao Banco de Sangue. Na página 4, a coluna de opinião, e na 5, mais de 100 pessoas estão sendo monitoradas por Covid-19 aqui no município. A gente tem na página 6, Jacutinga, o sindicato doa concentrador de oxigênio ao município. E na página 7, a terça-feira então aí dessa semana, subiu 11 centímetros a barragem da Corsã, que continua subindo, né? A gente, infelizmente, não tem previsão de chuva para os próximos 7 dias, é o que vem preocupando também a questão do nível do reservatório. E aí também a gente pede para que você de casa economize, né? Para a gente evitar um racionamento. Na página 8, professores da rede estadual participam de formação, né? São cerca de 15 professores aí que então vão fazer o pré-ENEM, que será transmitido pela TVE e também pelo governo federal. Na página 9, o comércio, realidades distintas em época de pandemia, que em Erechim é destaque da Amanda Mendes. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e a Polícia Civil lançou um podcast. Isso mesmo, é só você entrar lá no Spotify, digitar Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e toda quinta-feira, então, eles divulgam um novo podcast lá para você, o último, né? A gente lembra todas as quintas-feiras. Hoje, então, portanto, foi divulgado um novo podcast falando sobre uma operação que prendeu criminosos lá na Serra Gaúcha, né? Sobre a extorsão sexual pela internet. Beleza, olha, agora vamos ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Então, nessa época pandêmica, a gente está vendo muitas ações de solidariedade de todas as formas e jeitos possíveis, desde a arrecadação de alimentos, pessoas se juntando para arrecadar alimento e doar para famílias que precisam, para pessoas que precisam, equipamentos de proteção individual que faltam, que estão em função desse uso excessivo, desse cuidado excessivo, principalmente nas unidades de saúde, nos hospitais, empresas fazendo doação de equipamentos, confecção e doação, né, para profissionais, para hospitais e unidades básicas. Então, como isso é significativo e importante quando a gente vê a sociedade como um todo se ajudando a enfrentar uma situação desconhecida, que até pouco tempo não havia, e que, sem dúvida, pegou a todos de surpresa e tem um efeito multiplicador muito grande, mas também destrutivo muito grande. O que fez remodelar praticamente todas as nossas ações e a maneira como a gente vive. E um exemplo é a máscara no uso diário, que a gente tem que fazer à mão. Até a gente esquece às vezes, mas a todo momento, uma saída para a rua tem que fazer uso da máscara. Vai entrar numa padaria, tem que estar lá de máscara, porque as pessoas também já estão conscientes de que é importante e que o trabalhador se preserva, quem vai comprar se preserva, o proprietário está atento para que não cause também problema para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Então, realmente modificou a nossa forma de pensar, eu diria até, de viver. E nessas horas a gente vê como é importante essa união, esse sentimento, essa solidariedade das pessoas, sensibilidade, eu diria sensibilidade, com um tema tão complicado que está tendo efeitos em praticamente tudo, em todos os setores produtivos de trabalho, no ambiente individual, no ambiente
na residência, naquilo que é mais restrito até, está interferindo do dia a dia, da vida das pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas dão mostra, a humanidade flui e dá mostra de que existe, da sua sensibilidade e de que juntando todas essas ações, é possível sim tentar sair, criar uma saída e tentar minimizar essa situação que vem, sem dúvida, causando prejuízos para todo mundo. E para finalizar, ressalto mais uma coisa, que nisso também a gente vê exemplos interessantes de gestões públicas aqui no próprio Alto Uruguai, mas ainda assim, tanto o governo do estado e como o governo federal tem que estar mais atento e ser mais atuante. A exemplo do que a sociedade já vem fazendo, o governo tem que fazer também, porque aí amplifica ainda mais as ações e minimizam os prejuízos e, quem sabe, aí as perdas de vidas. É isso aí. Muito bem, olha, o friozinho chegou para ficar, né? Nos próximos dias, próximos meses, vai continuar frio, meu amigo, minha amiga. Mas a chuva também é outra expectativa aí dos gaúchos, principalmente aqui na região do Alto Uruguai. Vamos ver como é que fica o clima no dia de hoje? Te liga! Áreas da região sul do país acumularam grandes volumes de chuva do dia 12 para o dia 13 de maio. A região de São Borja, no Rio Grande do Sul, acumulou 83,8 milímetros de chuva em 24 horas. Já em Bom Jesus do Sul, no Paraná, foram 83,2 milímetros de chuva neste mesmo período. A circulação de ventos associada a um sistema de alta pressão atmosférica vai influenciar a região sul do país nesta quinta-feira. A previsão para o litoral do Paraná é de céu nublado e chuva frequente. Na região de Curitiba, do Vale do Itajaí, na região de Florianópolis, chove em vários momentos do dia e o sol aparece em alguns períodos entre muita nebulosidade. De Porto Alegre até o noroeste do Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens e nas demais áreas da região a previsão é de sol forte. No litoral norte gaúcho, na região de Caxias do Sul, leste de Santa Catarina e no litoral do Paraná, são esperadas rajadas de vento com até 60 km por hora. Com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, a temperatura vai diminuir na região. A mínima prevista em Florianópolis é de 15, máxima de 21 graus, mínima de 11, máxima de 16 graus em Curitiba. Ok, meu amigo. Olha, o programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te encontro amanhã aqui, neste mesmo horário. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.